A minha mãe, ela nunca foi do tipo de pessoa assim extremamente religiosa, fiel, que frequenta certinho a igreja, não. Lá em casa, para falar a verdade, sempre era mais o meu pai. Mas mesmo assim, mesmo ela não sendo uma pessoa tão fiel à igreja, desde pequena, desde que eu tinha, sei lá, os meus 9, 10 anos, que a minha mãe começou a enfiar na minha cabeça que quando eu fosse namorar, eu deveria escolher um rapaz que fosse de igreja, sabe? Que fosse fiel à igreja. E aí eu fui crescendo e a minha mãe ia martelando, ia enfiando aquilo na minha cabeça, filha. Rapaz para namorar tem que ser rapaz de igreja, porque aqueles rapazes que não são da igreja, sabe, não vale nada, não leva as meninas a sério, só quer usar, abusar e depois ficar falando mal delas. E tipo, a minha mãe pregava tanto aquilo na minha cabeça. A minha mãe começou a me ensinar isso desde tão cedo que pra mim, poxa, virou como se fosse uma lei. E aí, quando eu completei 13 anos, eu conheci o Rômulo. E o Rômulo se tornou o meu melhor amigo, inseparável. A amiga que eu nunca tive, ele se tornou pra mim. Tanto que a minha mãe achava que ele fosse gay, pelo simples fato dele ser melhor amigo de uma mulher. Olha que preconceito mais besta da cabeça dela, mas enfim. Com o tempo dessa nossa amizade, eu comecei a sentir que algo aqui dentro estava mudando, entende? Que aquilo que eu sentia por ele não era só amizade mais. Por exemplo, às vezes a gente estava conversando e eu ficava olhando os lábios dele assim se movimentando e me dava uma vontade tão grande de abraçar e de beijar ele, sabe? De beijar a boca dele. Mas eu sabia que a minha mãe jamais ia admitir, porque o Rômulo não era um menino de igreja, a família dele não tinha costumes religiosos, sabe? Quase ninguém frequentava a igreja. Então, para minha mãe, não tinha um pingo de chance daquilo acontecer. Fora que também eu era muito novinha, né? Eu só tinha 13 anos. E aí, quando eu completei 15 anos, o Rômulo se declarou para mim. Ele chegou em mim um dia e disse assim: Michele, o que eu sinto por você já não é mais amizade, já não é mais só um amor de irmão, de amigo, sabe? Eu tô apaixonado por você, tem um tempo que eu quero te falar, eu quero namorar com você, eu sei que você sente a mesma coisa, eu quero levar você na minha casa, te apresentar para minha mãe agora como minha namorada, porque eu já conhecia a mãe dele. E mesmo eu sabendo que eu não poderia aceitar aquilo, que jamais poderia acontecer, eu me senti tão emocionada, sabe? Me deu uma coisa assim, em ouvir ele dizer aquelas coisas pra mim. Mas eu disse: Rômulo, eu gosto mais de você, você é uma pessoa muito importante pra mim, mas nunca vai poder existir alguma coisa entre nós dois que não seja amizade. A minha mãe jamais aceitaria. E depois disso, a nossa amizade meio que esfriou, sabe? Normal, né? Porque em outras palavras, eu disse pra ele que ele não era bom o suficiente pra mim. Acabou que com o tempo, o Rômulo, ele foi se afastando, até que a gente deixou de falar, assim, ó, de vez, sabe? E eu sofri, é claro, porque eu tava tão apaixonadinha por ele, sabe? Eu sonhava na gente namorando. O tempo passou, a gente perdeu o contato. E aí, quando eu tava com 17 anos, eu comecei a frequentar a igreja do meu pai, que meu pai frequentava sempre, né? De tanto meu pai me falar, eu acabei começando a frequentar com ele. E aí, nessa igreja, eu conheci o José. Nossa, um menino muito bonito, um menino que era de igreja, a família dele toda de igreja, não bebia, não fumava, sabe? A vida dele era trabalho, casa e igreja. Só o menino não fazia mais nada da vida. E aquilo me encantou de uma forma, porque eu pensei assim, ele se encaixa em todos os padrões da minha mãe. Então, se ele é um genro perfeito para ela, com certeza ele vai ser um futuro marido maravilhoso para mim, né? Gente, aquilo parece que eu criei uma ilusão na minha cabeça, sabe? Pelo fato dele se enquadrar nos padrões da minha mãe, eu criei essa ilusão de que eu me apaixonei por ele à primeira vista. A gente conversou, assim, algumas coisinhas na igreja e um dia eu chamei ele para poder jantar na minha casa. E a minha mãe, quando ela conheceu o José, nossa, eu já sabia, né? Nossa, ela ficou super encantada e ela falava e ela elogiava e ela fez questão de dizer para ele, assim, o quanto ela fazia gosto de que um dia a gente namorasse. E no começo tudo é belo, né? A gente começou a namorar, nossa, ele era um menino super respeitoso, muito bom pra mim. A gente não teve relação sexual durante o nosso namoro, porque eu era virgem, né? Isso aí a minha mãe sempre me ensinou e eu também tinha por mim que eu queria me guardar até depois do casamento.
E o José, ele me garantia que ele também era virgem e por isso a gente só teria relação depois do casamento, que isso também era algo muito importante para ele. Então, assim, perfeito, eu não preciso dizer mais nada, né? Ele me encantava cada vez mais. E aí um dia, eu tava jantando com a família dele, na casa dele, de repente o celular do José tocou e ele saiu correndo para fora para poder atender. Eu, na minha inocência, eu juro que não foi na desconfiança, foi na inocência mesmo. Eu saí correndo atrás para poder saber se tinha acontecido alguma coisa. E aí, quando eu cheguei lá fora, eu escutei ele dizendo uma frase bem suspeita. Ele dizia assim: eu já falei para você não me ligar, eu que te ligo, ela tá aqui em casa agora, você tá maluca? Eu fiquei tipo assim, epa. E aí nisso, ele me deu tanta desculpa, mais tanta desculpa, que eu acreditei. Eu confiava nele, eu nunca desconfiei. Isso aqui, ó, do José. O tempo passou, a gente casou, sabe? E aí, no primeiro ano do nosso casamento, a máscara dele já caiu. Porque, tipo, conviver junto 24 horas não dá pra continuar fingindo ser uma coisa que não é, sabe? Pra começo de conversa, no primeiro ano mesmo, tipo, meses depois que a gente tinha se casado, eu descobri que ele tinha um amante desde quando a gente namorava. Que ele tinha um amante que o tempo que ele estava com ela tinha mais tempo do que ele estava comigo. Eu acho que, pelo que eu entendi lá um pouco, ela não era de igreja, a família dele também não era a favor, por isso que ele acabou se casando comigo, né? E fora o quanto ele era machista, sabe? O José, ele defendia assim que homem podia fazer qualquer coisa, mulher não. Mulher dependia até o que ela falava, já era pecado. E aí, no segundo ano do nosso casamento, eu engravidei e eu acabei perdendo o bebê. E depois que eu perdi aquele bebê, ele ficou muito grosso comigo, sabe? Um dia ele me disse assim que ia me levar para fazer uns exames para ter certeza de que eu podia dar um filho para ele, porque se eu não pudesse, ele já ia largar de mim, porque ele era um cara muito bom, muito fiel, não merecia estar com uma mulher estéril que não pudesse dar filhos para ele. Olha só, gente, aquilo acabava comigo. O bebê que eu perdi também era meu, eu também estava sofrendo, eu estava sofrendo mais que ele, aquele bebê estava sendo gerado dentro de mim. E aí eu fui reclamar com a minha mãe, porque eu queria que a minha mãe me desse um conselho, que a minha mãe me desse um apoio, sabe? Eu precisava de um apoio, olha a situação que eu estava vivendo. E sabe o que a minha mãe me disse? Ela falou assim: filha, deixa de fazer tempestade em copo d'água, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, e a mulher ela tem que ser submissa ao homem mesmo. Olha que bizarro. Ouvindo a minha mãe falar isso, eu caí na real do quanto o José era a cópia do meu pai. O José era idêntico ao meu pai, então provavelmente a minha mãe vivia essa situação, né? Por isso que a vida inteira ela me ensinou aquelas coisas, ela me ensinou que aquilo era certo. Não foi fácil abrir mão daquele casamento, até porque, como eu disse, a vida inteira eu fui ensinada. A minha mãe dizia assim que casamento era para sempre, que eu jamais poderia deixar o meu marido, independente do que acontecesse, porque isso seria o maior pecado, sabe? E eu fui aguentando, eu fui me submetendo àquelas coisas, sabe? E eu só separei do José porque um dia ele levantou a mão para me agredir. E isso eu prometi que eu jamais aceitaria. O meu pai, apesar de ser um marido, né, sei lá como que ele é para minha mãe, mas o meu pai nunca levantou a mão para me bater, eu não ia aceitar homem nenhum fazer isso comigo, então eu me separei dele. E com a minha história, eu não tô tentando desmoralizar nem religião, nem igreja, nem religioso, gente, pelo amor de Deus, não tô tentando fazer isso. O que eu quero dizer é que isso vai do caráter da pessoa, sabe? Religião, dinheiro, beleza, isso não julga nada. Isso não quer dizer se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, sabe? O caráter vem dela, porque o Rômulo, desde que ele casou com a mulher dele, até hoje, eles estão juntos. Então, isso deve significar que provavelmente ele é um marido melhor do que o José, né? Senão a mulher dele já teria largado dele. E eu fico pensando que se eu não tivesse ido na cabeça da minha mãe, se eu não tivesse tentado seguir os padrões que a minha mãe me impunha, provavelmente eu estaria no lugar dela, né? Não tô desejando, eu quero que eles sejam felizes, eu só tô tentando te mostrar, gente, que não é religião, não é igreja, não é nada disso que faz o caráter da pessoa. O que faz o caráter da pessoa, o que faz ela ser uma boa pessoa ou uma má pessoa é ela mesma.
Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham entendido. A menina já deixou bem claro que ela não tá tentando desmoralizar a igreja, religião, religiosa, porque quando tem história a respeito disso aqui, gente, nossa, eu recebo tanta crítica falando assim que eu tô tentando desmoralizar religião, tô tentando desviar as pessoas do caminho de Deus, é tanta coisa. Então, às vezes, eu tô tendo quase que desenhar aqui para as pessoas entenderem, tá? O que ela tentou dizer que não é igreja que faz a pessoa. Não quer dizer que não exista pessoas boas na igreja. Não quer dizer que o fato da pessoa ser um religioso, ela é um mau caráter. Entende? Tipo, isso aqui, a minha casa, o meu dinheiro, a minha condição de vida, a igreja que eu frequento, a minha religião, não garante que eu seja uma pessoa de caráter. Então, o que ela tentou passar é para você não colocar rótulos antes de conhecer a pessoa. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês, tá? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau!